Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, com sempre 3 ilustres convidados. Ontem não estive aqui, porque estava em Bento Gonçalves, na convenção da Rede Sanar de Farmácias, e tive o prazer lá de ser convidado pelo presidente João O'Donnell para ser o mestre de cerimônias. Bem legal o ambiente. E muito surpreso, não só com a audiência desse programa, como com a audiência também da Rádio Grenal, né? É um negócio espantoso, impressionante a audiência do futebol, né? O futebol é uma coisa muito interessante, sensacional. E até tem alguns nomes que depois no andar da carruagem que eu vou mandando abraços e tal, as pessoas assistindo já há muitos e muitos anos, tem alguns que chega a ser 3, 4 gerações. Olha, meu avô assistia, meu pai assistia, eu assisto também, meu filho assiste. Tu tá de brincadeira. Cara, é o tempo passando. Outro né? dia um cara me mandou uma mensagem e disse assim: eu te assisto, te acompanho desde de guri. Eu disse, mas como? Tem 50 anos. Claro, ele tinha 15. Eu já estava no rádio e na televisão. Então, ele me acompanha desde guri. Imagino que o teu pai passe por problemas maiores do que esse. Bem maiores. O meu bisneto está assistindo, já são 5 gerações. Né? Ele brinca muito, que de vez em quando a gente está no shopping e as fãs normalmente já passaram dos 70, assim. Sim. Eu te via tão lindo na TV. E aí ele olha pra gente, o meu público agora é Ainda bem que ele não tem o apelido que tem o Bernardoni, né? Pardal, né? Bernardoni é Pardal. Pega só acima de 60. Mas uma sexta-feira vai. Mas como a minha mãe tem 61, então é o caso do meu pai. Mas eu faço auto-bullying. Eu falo que a minha barriga é sombra para o morto, né? É árvore de cemitério. Faz sombra para o morto. Sextou. Sextou. Começou bem o programa. Começou bem. Vamos começar melhor ainda aqui. Ó. Aprendemos juntos conceitos de futebol moderno. O livro do MW Futebol, análises técnicas e táticas. Tudo a ver, MW, né? Toda a gente discute até hoje, o MW, Sim, né? sistema. Alexandre Seixe, André Ribas, Camila Lima, Felipe Holanda, Leonardo Hartug, Maurício Viklik, Michel Corbacho, Rafael Maciel e Sérgio Santana, editora Primeiro Lugar. Está aqui, ó. Onde é que a gente compra, hein, Maurício? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, amigos. A gente pode encontrar o livro Aprendemos Juntos na editora Primeiro Lugar, no site da editora. Então é www.edprimeirolugar.com.br/MW Futebol. Ou então nas nossas redes sociais também, o MW Futebol está em todas as redes sociais. Entra em contato com a gente que a gente consegue o livro, né? Já está na 3ª tiragem, já foram mais de 400 exemplares. Somente via internet, né? Então algo bem independente nosso. Então tá bem legal. A gente explica o que é tática, a história da tática linkada com as Copas do Mundo, que é incrível como a gente pensar que a tática é totalmente ligada com a história da Copa do Mundo. Só as que eu acompanhei Copa do 3-5-2, eu acompanhei Copa do... Isso em loco. Do 4-4-2. 4-4-2, a Copa do 1-0 era goleada, aquela Copa de 94. 90 e 94. 90 é pior 90 ainda. é pior ainda. 90 é pior ainda. 94, então, era Romênia, era Bulgária, era Suécia, era um troço assim inacreditável. Depois era um mapa. 4-1-4-1, 4-1-4-1, 4-2-3-1. 4-2-3-1 agora da última Copa. O Parreira dizia, quando treinava o Internacional, vocês vivem me chamando de retranqueiro, vocês ainda vão assistir um 4-6-0. Diz, não, aí Parreira, aí fura a bola que é melhor. A última Copa chamou a atenção que a maioria das vitórias foram de equipes que tiveram menos posse de bola, né? E está confirmando isso em muitos casos. Se discutia isso justamente antes da Copa, né? Que se a maior posse de bola, se isso ia resultar em maior resultado, mas as vitórias vieram com menos posse de bola. Interessante isso. E é curioso porque um processo como esse, justamente na sequência do boom do Guardiola no Barcelona, e ele mantém isso no Bayern, depois no Manchester City, que é da posse de bola quase que excessiva, né? Até há quem criticasse mas os Guardiola. líderes de posse de bola no Campeonato Nacional são Santos, Botafogo e Grêmio. Eu não sei se o Botafogo ainda está, porque nesse último jogo do Grêmio, teve mais posse de bola.
55, 45, 54, 46. E aí já baixando 0, alguma coisa, já perde para o Inter. No Porque se tinha 57, o Inter tinha 56. O Santos, o Grêmio e o Botafogo. E o líder é o Palmeiras. Acabou o primeiro tempo com o Grêmio com 56 de posse de bola e o Botafogo com 44, que era o time até então que tinha mais posse de bola no campeonato. Exatamente. No total da partida, acaba o jogo com o Grêmio com 53 ou 54 de posse de bola no total do jogo. Então Mas só o Grêmio jogou, né? Se a gente analisar, a posse de bola foi uma ilusão do Botafogo. Eu nem sei se foi o Grêmio que jogou o Banguzinho, né? Porque terminou o jogo com Mas sabe que o senhor está goleiro... brincando? O senhor está brincando? A Rede Globo abriu o Jornal Nacional aquele dia. Eu estava em outro Porque foi o goleiro, o lateral direito, o Leonardo Gomes, e o Alisson de titular, né? Sim, o resto todo o time Jean-Pierre, se a gente considerar hoje, né? A manchete da Globo foi o seguinte: Grêmio ganha com os reservas do Botafogo. É, forte. E esses reservas... Foi uma bobada que fez a manchete. E esses porque o Grêmio botou o reservas que podia. terminaram o jogo com 54%, 53% a 54% de posse de bola em cima do time que tinha mais posse de bola no campeonato. E aí vai a entrevista do técnico do Botafogo, bom técnico, né? Ele era o Barroca era auxiliar técnico do Botafogo. Como está surgindo novas caras, novos auxiliares, eu não tenho dinheiro, não vou pagar um medalhão. Sobe quem estava na base, quem estava na transição. Sabe de quem é que eu me lembro? Eu sei que eles vão me xingar até a minha terceira geração, quem está em casa. Eu nasci para ser xingado, entendeu? Claro, isso é bonito, isso é bonito. É bonito. Vinícius Brito, já apresentei. Maurício Viklik, apresentei 200 vezes, não estou dizendo hoje ainda não. Para quem chegou agora. Isso, Vinícius Brito, Maurício Viklik e Dr. Elvio Henriksson. Mas eu vou dizer, quando Fernando Miranda, no ano 2000, disse, técnico não é o mais importante. Coloca o Zé Mário, que já era um técnico experimentado lá nos Emirados Árabes e tal. O sogro. O sogro botou o Marco Aurélio. Marco Aurélio, um grandalhão, não jogava nada. E dizia isso. E o Ibsen Pinheiro dizia uma coisa ainda mais forte, só que daí era em relação ao todo. A diferença entre o bom jogador e o ruim, muitas vezes é só o salário. E nós chegamos a esse momento. O PP hoje não é ruim, mas ganha 100. E o que ganha 1 milhão não joga nem metade que joga o PP. E está jogando de 1 milhão. Agora, em relação ao papel do treinador, Rec, eu tenho uma convicção. Não chega ao exagero do ex-presidente do Inter, Fernando Miranda. Ele está sempre nos assistindo. Fez história, inclusive, aqui no estúdio uma vez. Vamos pular essa parte aí. É uma parte dolorida para ele, para mim. Para o Júlio, Para o Júlio, pior. Mas pode doer no bolso do Miranda. Pois então pode ser mais dolorido no final. Eu não chego o final ainda não chegou. Eu não chego a esse radicalismo do ex-presidente Miranda, mas eu acho que, às vezes, se dá uma importância para o treinador tão grande que é uma maldade com o próprio treinador. Porque se coloca uma responsabilidade nas costas do cara de que ele tem que pegar um elenco de perebas e tem que dar resultado. Jogar. E se não der resultado em 30 dias, ele é um incompetente, vai para a rua, né, fica girando mercado. E daí já vem a consequência de como o time vai jogar, porque a gente sabe, se não tiver resultado nesses 30 dias, com um time pouco qualificado, ele vai sair. Então, o que eu vou fazer, principalmente no Brasil? Eu vou fazer o mais fácil. O que é mais fácil? Destruir do que construir. Então, vamos deixar todo mundo marcando para evitar a derrota. Comecei na deixa do Maurício. O Maurício disse o seguinte, o Botafogo era o time líder de posse de bola. E tudo eu até mais. pensei que era o Fluminense pela proposta, não sabia que o Botafogo... E tu disseste o seguinte, estão colocando qualquer um para treinar. Isso é, em outras palavras, qualquer um para treinar. Esse até o técnico do Atlético é o segundo caso, no próprio Atlético, que a gente nem sabia da existência. Thiago Nunes? Não. Atlético Mineiro. Mineiro. O Thiago Nunes a gente já andou acompanhando. Conhecer aqui, do Veranópolis. Fez um bom trabalho no Veranópolis. Felipe Becker, nosso amigo lá do Aimoré, não quis contratar o Aimoré? Denúncia, atenção. E é meu cunhado, né? É uma briga dentro de casa. Ele mesmo me contou, então, azar dele. Um abração pro Filipão. O Thiago Nunes pediu emprego, estava treinando o Sapucaense, senão ia ter que treinar um time de Santa Maria, Rio Grandense, sei lá que diabo, treinou o Veranópolis. E o Filipão disse, não, vamos dar uma segurada aí, um dia, quem sabe. Deu um balão no cara, entendeu?
E onde ele Mas, está. mas aí o Thiago, quem sabe seja o mais evidente, tem razão, Vinícius? Mais até do que os do Atlético Mineiro, que estavam lá nas divisões de base. Sim. Né? O do Flamengo, aquele que queria O brigar Ma- com os técnicos, né? Maurício O Maurício Barbieri. Rubieri, Foi pro Goiás e já E- caiu já também, saiu. né? com a unha. Mas eu acho que tem que com a unha haver desse renovação. Nós ficamos muito tempo com técnicos conhecidos e com salários completamente fora da Astronômicos. realidade do mercado brasileiro e acreditando que aqueles técnicos eram a solução e num campeonato brasileiro muito difícil, onde não se sabia, e agora está mudando um pouco em cima de uma realidade financeira e num campeonato de pontos corridos, que talvez vá perder a graça em cima dessa disparidade de valores e de receita e de tamanho de cada clube. O Palmeiras Talvez anunciou o comece Ramires agora. a perder a graça. Até então a gente não sabia quem é que ia ganhar um campeonato brasileiro então se pagava salários absurdos para técnicos que ficavam 10, 15 anos aí no mercado ganhando valores e que não se tinha perspectiva que aquele trabalho iria resultar. E não havia mudança de conceito e aí o também, né? mercado foi se dando conta que pagava valores fora de mercado e que não tinha resultado. Então o senhor esses técnicos foram ficando Para trás. Obsoleto. para Obsoletos, trás, né, de certa forma, Custo. talvez obsoletos, ou fora de mercado do ponto de vista financeiro, né? E eu acho que tem que haver vem a calhar essa questão para os clubes de também, né, renovação. aquela questão, né? eu tenho- E tem quanta gente boa tem na Série B, ou de times que estão em Série C, Série D, que tem técnicos aí que só disputam regionais e são excelentes técnicos e que nunca tiveram oportunidade. Quantos técnicos tem? Diga, Maurício. Não, eu vejo pela questão do que veio a calhar. Os técnicos esses já conhecem o clube. O que o clube quer? Não tenho dinheiro para investir. O que eu vou investir? Eu vou investir na base. Quem é que conhece mais os caras da base? Quem já está aqui há tempo. É isso aí. Então vamos aproveitar esse cara, treinar esse pessoal que ele já tem, vamos colocar um que outro jogador e vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente troca porque é fácil de trocar. Não é um Luxemburgo, não é um Filipão, agora a gente voltando E se lá não der atrás, certo, o custo não é o custo alto. é menor. E a gente depois tenta... O risco financeiro é E a baixo. gente tem dois exemplos clássicos aqui na dupla Granal. O primeiro, o Roger, e o outro é o Odair. Claro. Né? São dois exemplos que foram apostas. Carilli, Corinthians. Eu acho que o Não, Carille tem é o muitos. ponto de partida. Logicamente que o 7-1 criou um grande questionamento. Peraí, alguma coisa tem que mudar no rumo aí. Vamos dar espaço para essa turma nova. Mas o sucesso em tão pouco tempo do Carille, na minha concepção, ele é tricampeão paulista e campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Primeiro ano já. Passou pelo Botafogo. O Jair Ventura. Jair Ventura. O também. Jair foi bem no início também, agora depois deu uma... Hoje está um Isso. pouco fora do mercado. Quem é que não Santos fez também. isso ainda? Mas eu acho que o Carille foi o lance que encorajou os outros a fazerem. O né? Vasco fez, O mas Vasco pegando de fez. outros, né? O Vasco fez com o Zé Ricardo. Zé Ricardo, mas foi ele que Não, começou. o Zé Ricardo começou no Flamengo. Começou no Flamengo. O Exatamente. Alberto Valentim, de certa Alberto forma, Valentim. foi Saiu uma- do Palmeiras como auxiliar para o Vasco. de Para o certa Vasco. forma. É. Mas de dentro de casa, eu acho que o Vasco não efetivou ninguém. Eu ainda. acho que não, pelo que eu recordo. Não, acho mas que... fez a aventura Não, mas dele. assim, o Cruzeiro não fez, porque o Cruzeiro está há 3 Aí anos que com o tá. Mano. Não, mas E antes não tinha... Não, o David. O Cruzeiro efetivou foi o campeão David como treinador. mineiro até. Mas o Cruzeiro é um mundo à parte, Nem né? me O lembrava Cruzeiro desse não, nome do não David. tem limite treinador do de Cruzeiro. pagamento de conta, né? O Cruzeiro O gasta David- o que pode e o que não pode. O Cruzeiro é uma Ele ilha. paga até pro cara dessa churrasca. O Cruzeiro é uma exceção. O né? Cruzeiro fez 2 tentativas recentes, né, nos últimos 5 anos aí, que não deram certo. Ele tentou o David, como treinador, que vinha da base, como auxiliar. Fez aquele trabalho anterior desejável e não deu certo. E o Cruzeiro tentou o Paulo Bento também. Paulo Bento, português. Em português, agora o Flamengo está com o Que Jorge vinha da Jesus. seleção, que Isso. tinha treinado o Portugal na Copa no Brasil. Isso. Agora, E depois essas ficou 3 invenções. meses. Essas invenções, ninguém ganha do Atlético Paranaense. Miguel Ángel, Portugal. Miguel Leandro. E o Walter Matheus. Mateus. Matheus. Walter Mateus. Matheus sabe o que houve com ele, né? Sim, Sabe da história do Matheus? sim, entrosamento com a imprensa muito grande. Não. Não é isso? Ah, entrosamento com a imprensa muito grande, nesse sentido, sim. Captei agora. Captei. Captei. Ele se enamorou com uma repórter, Se apaixonou loucamente. loucamente. E a repórter depois teve que ir embora da cidade, porque ficou um monte de histórias e tal, né? Ele não dirigiu 10 jogos no Atlético. É, e ela foi- foi ela- embora invicto, inclusive. Ela foi para o Rio de Janeiro, se não me engano, e ele voltou para a Alemanha.
A mulher ia deixar dele e ele disse, não, prefiro ficar com Deixa eu voltar. Porque na época foi uma a coisa... tiazinha e foi na largou a querida aqui. Voltou. Mas pensando, acho que essa tua pergunta foi muito boa, porque o São Paulo teve o Jardine, É? É. né? O Palmeiras, eu acho que O próprio, tudo bem. não teve, talvez, O algum... Rogério Não, Ceni, o Rogério Mas- Ceni, Roger, de o outro. Rogério Ceni é um- acreditou num novato. o Rogério Ceni é um grande ídolo no São Paulo, ok. Mas era uma também- aposta. também era um novato. Exato. Também era um O novato. Santos trouxe o Jardim Ventura, né? Assim como o Palmeiras Jair trouxe o Ventura. Roger. É. Não teve um... Já era a segunda mão. Mas o Santos também chegou a ser, acho que vice-campeão paulista, com o treinador Marcelo, um gordinho que era da base e chegou a ser técnico do Santos também, do profissional. O Elano treinou Treinou aquela o Santos. rapaziada. O Elano treinou o Neymar transição. na base, o Santos, acho que depois de uma queda do Dorival, chegou a ficar um Mas daí meio foi ano. há 10 anos, não é? Nessa leva de agora, dos Não, últimos 4, eu acho que é 5 anos. recente. Depois a gente pesquisa Os aí. de Santa Catarina que não fizeram muito isso. É que eu acho que daí o... Gilson o Kleiner, Geninho, já são os técnicos Argel, mais baratos. Argel lá é rei. Claudinei Oliveira, que agora está bem no Goiás, É. Mas Claudinei Oliveira treinou todo mundo já, né? Sim. Inclusive o Santos. É cascudo. já. Mas essas renovações são importantes para ter o mercado ter opções, né? Eu acho que é importante para o futebol brasileiro. como todo, né? exatamente, e não se pagar valores assim que que não tem sentido. Mas aqui, ó, teve um período, o senhor vai lembrar, doutor, o senhor que é mais velho, apesar que esses guris são espertos todos, né? Tem um acumulado da obra aí muito grande já, estudo, então sempre futricando e ouvindo e pesquisando, mas o senhor vai lembrar disso. O técnico era um cara, às vezes, simplório, né? Não precisava ser professor de educação física, o APA foi técnico, Maurício Viana e Silva. É o único estudo O que Wilson tinha Tite foi era técnico. educação física. E assim, vezes alguns isso. não tinham. Tanto que subestimam muito treinadores multicampeões como o Lula, que é o treinador do Santos, do Pelé, dizem, também aquele time não precisava treinar. O TT, O TT no Inter. O próprio Zagallo, de 70, diz o Zagallo não precisava estar O naquele TT não é o que dormia no banco? Não, Que é acho que o Feola. Quem dormia no banco era o Feola. Feola. O Feola Técnico da Copa de dormia. 58. Isso, o Feola dormia no banco. Mas tudo é um O processo. Titio Fantoni, né? E hoje não existe essa... O Froner. Diminuiu o trabalho do treinador. Né? Froner. Os O Froner mais- tinha o lado mais físico, né? É, que ele que... A história, lendo assim, que ele que implementou a questão da preparação física, que subia e descia as escadas do Não, isso era o Olímpico. Foguinho. Já era o Foguinho. Foguinho, mais, Foguinho, antes mais ainda. atrás. Mais atrás ainda. Isso era o Foguinho. O Foguinho e o Froner, um jogador carregava o outro nas costas, subindo a escada. Esse era o peso. Os disso. mais antigos não tinham O estudo joelho nenhum. fez uma beleza. Os mais antigos não tinham estudo nenhum. Depois começaram a fazer Não, eu educação vou dizer que física. ganhavam um pouco, não ganhavam muito. Se nós formos Não, para a bibliografia, os livros que começam a escrever, todos começam da preparação física. E aí depois alguns vão para um pouco de gestão de pessoal, gestão de pessoas. Eu posso estar equivocado. O Maurício, que é estudioso e publica muito sobre isso, briga ter dados mais concretos. Eu sou meio do memoriômetro, né? Mais empírico. Mais empírico. Mas as lembranças, assim, o Vanderlei Luxemburgo, os clubes fizeram um acordo em 92, se não estou equivocado, 1992. Lá se vão já 18 anos praticamente, tá? Não, muito mais, 27 anos. 28? 27, 27. Estou velho, né? Por isso que está tudo. Né? 27, 28 anos. Os clubes fizeram um acordo para não pagar mais do que X para os técnicos. Aí surge o leite, Sim, a Parmalat. a famosa. E aí deu leite para o lado do Luxemburgo. Aí todo mundo ganhava 100zinho, 80, 60. Mas vale 40. lembrar que E o Luxemburgo, Deu 250. um... Mas vale lembrar uma coisa. 250, 300. E aí deu revolta dos clubes. Tá, e aí quem é que nós vamos pegar? O Abel. Opa, o Abel já vale 200. Aí surge... O Cuca, por exemplo, o primeiro clube que treinou foi o Uberlândia. O segundo clube foi o Brasil de Pelotas, porque era patrocinado pelo Guaraná Nevada. O próprio Existe até hoje. O próprio Parreira, na época, já era bem concorrido e caríssimo, né? Porque Agora, em 1991, ele e Vanderlei Luxemburgo fazem a Caipira. final do Campeonato Paulista, a final caipira. Bragantino e Novo Horizontino. E aí Paulo Roberto Falcão assume a seleção em 91, já era uma tentativa Exato. de novidade em função do Beckenbauer ter ido bem Isso, em 90. em 90, Aí um campeão do craque, mundo. outro craque. Sem, tá? sem nunca ter treinado, né? Nem o Beckenbauer, nem o Falcão. Nenhum clube de futebol foi Mas o direto para a Beckenbauer foi seleção. campeão, né? Eu me lembro. Mas o Dunga também, o Internacional, é os ele e ele, ceder ex-jogadores para treinar a seleção na arrancada. Aí o Falcão, na convocação inicial,
pegou muita gente Desses dois. da Caipirada. O Silvio, centroavante, que Silvio jogou no Centroavante, Grêmio. jogou no Grêmio em 96. Mauro Silva. Excelente volante. Márcio Santos. Gil Baiano. Márcio Santos era do Mazinho Bragantino, Oliveira. né? Não, Márcio Santos, Novo Horizontino, Gil Baiano era do Bragantino, Bragantino. Silvio Bragantino, Mauro Mauro Silva Silva, Bragantino. Mazinho Oliveira, Mazinho Oliveira Bragantino, Bragantino. também. Meio que Mauro Silva que e depois foi para a Alemanha, e Paulo Roberto Falcão veio treinar o Internacional em 93 e traz Mazinho Oliveira, e o velho Rec Fura entrevistou direto da Sabe que Alemanha o Mazinho Oliveira. as primeiras convocações do Falcão, ele é o primeiro cara que convoca o Cafu. Tudo bem que ele convocou o Careca Bianchese do Palmeiras, Pois e é, o pessoal ninguém tira explica, onda exato. disso por causa Que disso. careca é esse? Mas ele realmente, o Mauro Silva, Cafu, caras que aconteceram na seleção e que ele convocou quando não eram ninguém, né? Marcelo, como é que é o sobrenome dele? Fernandes. Treinou. Marcelo Fernandes Terão Marcelo Santos. Santos, mas foi em 94. Não, era jogador. do Santos. Não. Esse daí era... 2004, então. Pode ser? Depois, Não, mas 2004 é muito muito distante. tempo. ele não. foi técnico do Neymar, com certeza. Não, 2017. Eu que ouvi. 2017. Mas bem sim. parecido. Você né? tá surdo, então. Agora, não, é importante falar isso em relação ao Palmeiras. O Ele Palmeiras foi auxiliar desde 2011 e assumiu 2017. Olha aí. Agora, já que tu me tocou flauta, eu vou para a cola maior aqui. O Palmeiras, de fato, com a Parmalat, muda a realidade do futebol, porque joga o salário lá em cima, mas se nós analisarmos friamente, o Palmeiras não vai buscar naquela época um medalhão. Ele busca o cara que tinha brilhado Sabe de onde é que veio o Roberto Carlos? sendo campeão pelo Bragantino. Eu gosto de fazer um testezinho de conhecimento, ainda mais quando tem caras espertos como vocês três. União São João União de São João de Ah, e aí eu cheguei um dia lá, um 91, calor de né? 800 graus mais ou menos, eu e o Orestes de Andrade, para fazer o jogo. Chegava cedo, apresentava Lá preliminar em, o som do futebol. em Araraquara, lá? Lá em Não, em Arara. Araras. Araras. Aí chegamos ali, não tinha um cristão perto do estádio, lá do táxi nos largou, ele disse, é aqui que nós vamos fazer o jogo. Um calor terrível. Aí daqui a pouco chegou o nosso técnico de São Paulo, uma dessas rádios grandes, né, eles se deslocavam para fazer trabalho para as rádios de fora. E aí chegamos lá, eles falaram, essa é ali, ó. Nós somos uns cornetas do Peru, os caras escrito campeão brasileiro da 3ª divisão. Vai precisar coisa de escrever em estádio. Campeão brasileiro da 3ª. Jogou a primeira há alguns anos. Jogou Sim, na década de 90. Se não me engano, esse jogo que fiz lá, o Internacional ou perdeu de 1-0 e empatou de 1-1. Agora, as pessoas pouco lembram em relação ao Roberto Carlos. Roberto Carlos tem na sua carreira 2 jogos pelo Atlético Mineiro. A União São João... Não lembro mesmo. A União São essa não João lembro. emprestou ele para o Atlético para fazer um teste e daqui a pouco ser vendido e deu algum desacerto por lá. Ele jogou aqueles torneios Ramon de Carranza que sim. tinha muito comum Troféu antigamente. Colombina. Então ele jogou pelo Atlético um torneio na Espanha, tanto que bota na internet, Roberto Carlos, Atlético Mineiro, tu encontra uma foto só dele com a camisa do legal. Galo. Então ele passou É tipo pelo o Galo. Cafu no Juventude. Cafu no Juventude, isso. Aquela do Cafu no Juventude é uma vigarice. Não, para colocar no momento. Foi mais claro, todo mundo sabia que era uma vigarice, né? Trampolim, né? Todo mundo sabia, né? Aquilo ali. E ele joga 3 jogos pelo Juventude. As pessoas falam, o Cafu jogou 2 jogos pelo Juventude. É verdade, naquela época ele joga 2. Mas recentemente, no centenário do Juventude, se fez um jogo oficial contra o Nacional do Uruguai e o Mas Cafu esse jogou Cafu meia hora. jogou meia hora. Vinícius é o verdadeiro estatístico bala. Não, e ele, Clopédio. Tem que explicar a estatística. Não, mas teve um jogo lá. o genial é o seguinte, o genial é que o Cafu ele veio jogar com 43 anos e ele corria mais que o time inteiro sub-20 do Juventude, porque ele tá fininho inteiro, é Então, impressionante. só que ele correu atrás de emprego também. Só no São Paulo ele fez 13 vezes. Impressionante. Sim, peneiras, né? Mas vai, que ó, ele devia ganhar o troféu ad eternum da resistência. Impressionante. Não, o cara, isso é muita autoestima, né? Eu sou bom. 13 caras dizem, não, tu é muito ruim, vai estudar, meu filho. Ele vai para casa, chora um pouco no ombro da mãe, no outro dia ele vai. É impressionante. Aí Essa muda o Cafu tiozinho é uma- lá e diz, mudou o tio lá, vou de novo. E só um comentário que tu fez assim do Vinícius, assim, que tem que explicar a estatística. Muita gente usa a estatística hoje no futebol para dizer, nossa, o time joga bem porque tem mais posse, porque isso tem aí é mais passe ridículo. certo. Por isso que tem cada ano tá comentando. Hoje, quem é que tem a menor posse de bola no Campeonato Brasileiro? Um chute. Menor, posse de bola. Palmeiras? Palmeiras. Olha só, chutei porque... Palmeiras. Quem a tem menor mais, posse de bola. Porque quem tem mais Mas pontos... é a menor mesmo? a menor posse de bola é do Palmeiras. Ele disse... Menos que o CSA. Menos que o CSA. O Filipão disse, eu sou um time, eu jogo direto, eu faço gol...
Quem tem E o depois melhor é o Filipão, bota lá aproveitamento atrás e hoje segura. tem menos posse de bola. Mas aquele jogo do Inter, o Inter teve 66% Exato. de posse de bola. Agora, Filipão. E agora chutou uma Então bola e gol. a gente tem que cuidar dessa questão das estatísticas Chutou que uma às bola e vezes gol. banalizam, né? isso aí provoca uma discussão. Não. Isso Isso aí, que vocês gostam disso, Gostamos inauguraram isso, E cada vez mais debatem usamos, isso. mas Então, temos que explicar que antigamente não é tudo. diziam o seguinte, não, os velhos criticam a estatística, porque esses velhos, eles querem fazer da moda deles. Não é porque a simplificação que nós fazíamos no comentário mais ortodoxo de 20, 30 minutos, depois foi feita pelos números. claro. Mas aí não sabem ler o número também. Então, Os caras dizem, tem não, que ter tu põe essa base. aos 13 minutos, eu me lembro, tinha um comentarista que dava todos os detalhes, aos 13, aos 14, aos 15, aos 17. Antigamente era normal Sim, isso. sim, Chutou 4 vezes no primeiro tempo, 5 vezes no segundo, 4 chances claríssimas de gol. Eu ainda comento meio assim, meio a moda antiga e tal, mas já não dou mais. A quantidade de escanteios, o próprio narrador hoje Já pega ali, ali. no aplicativo. Quer dizer, nós estamos ficando meio em desuso. Agora é muito importante uma coisa. Eu acho que essa discussão ela gera uma outra que eu acho maravilhosa assim. Criou-se, até por conta dessa nova geração de treinadores, e realmente a maioria deles tem um propósito de jogo que é do toque de bola, que é do jogo bonito, que é da vitória. Qualidade, vamos dizer Isso, assim. do recurso técnico. recurso técnico. Perfeito, De maravilha. repente o Roger esteja achando o ponto. Pode ser? Eu acho que o Roger achou o ponto num clube para ele achar esse ponto. Ah, sim. Mas o que eu acho assim, ao mesmo tempo isso está gerando, e às vezes nós, imprensa, alguns colegas cometem, na minha concepção, esse equívoco, de exigir a estética no futebol. Eu, preferencialmente, o meu estilo de futebol, eu sou um cara que sou fascinado pelo jogo faceiro. Então, eu, por mim, jogava com um zagueiro, tocando bola, dando caneta, dando chapéu. Agora, E se tu leu Aprendemos Juntos, tu vai ver que era um zagueiro em 1920. Olha só, então eu tô propondo o futebol voltar às suas origens. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode achar que não é legítimo um treinador olhar para o seu elenco e saber que com aquele elenco que ele tem, ele não pode propor um jogo faceiro. E que um treinador daqui a pouco propõe Para isso eles ganham 1 milhão. com 3 500 mil. zagueiros, 2 volantes. O treinador que fala, fiz 1-0 e vou fechar a casinha. Esse treinador tem direito de pensar assim e sabe por que está pensando assim. Às vezes fica uma escravidão de que todo mundo tem que jogar do mesmo jeito. Sabe? E tem outro conceito. O que é jogar bonito para ti? Pode ser o cara alegre. Para mim, pode ser o sistema defensivo melhor de todos. Quer É ver? jogar bonito, né? Eu tenho uma definição, doutor Elton, já vou lhe passar a bola. Para mim, o lance mais bonito do futebol ainda é o contra-ataque. É um correndo para se livrar do outro e outro correndo para pegar, e já vem outro no atalho para dar uma bordoada, e já é o goleiro que fica desesperado e a bola vai entrar. Porque um contra-ataque bem feito é mortal. Eu lembro de um jogo que o ortodoxo Filipão perdeu para o Diego Aguirre, que era meio invencionista, mas jogava numa velocidade louca. Um contra-ataque com Valdívia e Nilmar, dois. Final do Gauchão. Acabou com o campeonato. Final Não, do nem com um Gauchão de pedaço de 2015. pau dava para falar com os caras. Final do Gauchão de 2015. Mas eu tenho uma visão um pouco Contra-ataque. diferente. Eu vejo que o pessoal escolhe uma maneira de jogar, se torna repetitivo e diz essa maneira é a correta. A 15 minutos de jogo tem que mudar. Eu acho que o treinador e o time ele tem que se acostumar com variação e parar de ser previsível, porque o time tem que ganhar e para ganhar ele tem que achar espaço. E para achar espaço, ele tem que ter variação. Então, uma hora, eu posso me puxar o time um pouco mais para trás para jogar o contra-ataque que tu fala, que acabou de falar. Isso. A outra hora, eu vou ter que Avançar. ser propositivo, avançar e vou ter que tocar. A outra hora, eu vou ter que me fazer de morto. Vou ter que tocar a bola para ver se o adversário vai errar. A outra hora eu vou ter que jogar pelas linhas de fundo, vou ter que jogar a bola para a área, vou ter que ver o que vai dar. O que eu vejo na maioria dos clubes é que eles escolhem uma forma de jogar, ficam totalmente previsíveis e ficam repetitivos o jogo inteiro. E tem times que jogam pelo empate e pelo pênalti.
E passa o tempo inteiro assim, olha, se eu conseguir ganhar, eu ganhei, se eu não conseguir, eu vou pro Pelo pênalti. pênalti virou moda mesmo, hein? Agora, essa O crítica... pênalti- E vou citar um O exemplo. que tem de time jogando pelo O pênalti... Cruzeiro, o Mano é um técnico que ele não arrisca. Se ele não pode, ele não arrisca e ele vai até o final para ver o que ele vai dar. Ele E podia arriscar assim mais, ele né? vai indo. E assim ele vai indo. mas não vai indo, agora ele está indo para o inferno. Né? E assim ele vai indo. Ele é um todo, Vou né? criticar ele. Olha, o Cruzeiro nos últimos 4 anos é um título por ano. mas Vou agora- criticar. Eu não estou dizendo que ele está errado. Mas a gente como eu traz disse, para nossa... eu acho- Estou dizendo que ele está errado. Eu acho né? interessante que... Eu acho Mas que são formas de jogar. E eu acho que isso é fundamental. Eu gostaria de Ter ver várias os formas. times ter várias formas e ter variações dentro de Mas um se a jogo. gente E não fazer uma escolha e ficar naquela o tempo todo. Se a gente pegar para o nosso terreno aqui, a gente vê isso muito com o Renato e muito com o Odair, que são criticados por... o Renato tem aquele modelo do 4-2-3-1, de posse de bola, saiu o Luan, saiu fulano, Beltrano, e qual a variação que o Renato tem? É difícil. Odair conseguiu uma variação saindo do tripé de Edenilson, Patrick e Dourado, colocou um 4-2-3-1 quando o D'Alessandro joga, mas vai para fora de casa, volta ao tripé e não consegue jogar. Sabe? Então, são críticas também para os nossos, olhando agora um pouco para os nossos. E agora a gente vai um pouco para hoje de noite, tem a estreia da Copa América, né? Para a seleção é uma questão mais técnica mesmo, mas é o jogo de posição. O Tite usa do jogo de posição, ou seja, o Neymar, que não está, mas estava, o David Neres, o Richarlison, eles têm que jogar na posição deles. Eles não podem cortar para o meio, eles não podem inverter, eles não podem ter a sua criatividade. Mas sabe que Isso é um pouco criticado hoje no Tite, que talvez sem o Neymar e tendo que usar mais o coletivo, talvez mude. Eu acho que foi um ganho essa saída do Neymar para o tipo de jogo. Eu vi algumas avaliações no contrário, justamente dizendo que nos jogos contra Catar ainda Sim. com o Neymar, e contra Honduras, mesmo que fossem adversários muito fracos, os dois, fundamentalmente o Catar, Movimentou que mais. viram o Brasil movimentando mais. Isso, com certeza. Nesses 2 últimos jogos, a gente Sim. viu essa mudança. E o pessoal elogiando muito Antes era isso. muito fixo esse jogo de posição que a gente disse, e agora a gente Deixa eu está aproveitar, Maurício. com essa Botar aí mudança. os jogos de hoje da Copa América. Tá? Jogos de hoje, Copa América, Brasil E Bolívia. que é o jogo de hoje, na verdade. No Morumbi, hein? No Morumbi. Vocês que têm mais história, não pela verdade, mas assim, o que é o Morumbi para a seleção, né? Quantas vaias já a O seleção já Morumbi fez? é pródigo nisso. Tem, inclusive, não só a Eu vi que estreia... está lotado o estádio, a quantidade de ingressos venderam. vendidos, todos, né? 67 mil. 67 mil, é isso? Interessante. Tem, Vai jogar- tem, inclusive, cerimônia de abertura também. né? Eu até Então, não olhei ainda, não acompanhei muito hoje, que me envolveu. Vai jogar o Cássio, vai jogar o Alisson. Alisson, Sim. o Cássio é o reserva, porque o Ederson está fora do banco, está sem condições. E o Alisson teve a Chegou filhinha hoje. dele ontem e viajou e vai jogar. Viajou e vai jogar. Assim como o Firmino não jogou os amistosos, vai ser o O, titular. Deve ser titular, né? o Alisson tem um bom exemplo no passado no Internacional. Manguita fenômeno. Jogava com o dedo quebrado, amistoso, na tonga da milonga, porque o Schneider não vai jogar. O Schneider é o Schneider, né? Não vai Sim, jogar. Schneider. O Schneider queria matar o Manga. Mas quando é que eu vou jogar? Não vai jogar nunca. E o Manga dizia para ele, não E no vai lugar jogar. do Arthur deve ser o Alan. Não dá né? para dar lado. No lugar do Arthur tem a tem dúvida entre chance. Fernandinho e Fernandinho, Alan. Alan. É. A lógica seria o Alan, mas parece que ele treinou com o Fernandinho, então... Vamos ver o grupo do Brasil aí. E podemos ir analisando aí também. O sorteio foi bom para o Brasil, né? Será que o Peru pode engrossar um pouco ali, né? Pode, tem o Guerreiro, né? Não acho que o Peru acredito. engrossa. Às vezes. Às vezes é meio raro o Peru engrossar. Eu acho que é meio um raro. grupo muito fácil. O Brasil teve sorte nesse grupo. Eu acho que não tem surpresa aí. O Brasil acho que se classifica com muita Mas facilidade. pegar Venezuela e Bolívia é uma dádiva, né? Poxa vida. E daí Eu eu tenho não que agradecer. acompanhei o momento Aí, ó. do sorteio, mas como é que foi? Como é que a gente pegou Venezuela, Bolívia e Peru no mesmo grupo? Sendo que eles tinham que estar no Vai ver que a último bolinha pote, gelada né? aquela. Não Exato. tinha a bolinha gelada? Vou te dizer um negócio: se escolher a dedo, não sai tão perfeito. né? Ah, Isso é para nos dar uma estabilidade. A porque o pessoal- concorrência da segunda vaga entre Peru e Venezuela. Né? Amanhã se decide já. agora eu não me surpreendo. A terceira vaga, tu diz, né? Não, Peru Segunda? e Venezuela. É isso. Não, é interessante isso que o Maurício disse. A gente ainda fica na cabeça com aquele negócio de Venezuela saco de pancada. Ok, acho que o Brasil deve ganhar da Venezuela sem dificuldades. Mas hoje, no futebol sul-americano, estão evoluindo, a né? Venezuela está melhor do que o Bolívia. Vamos ver os outros O grupos nosso jogo aí? mais fácil deve ser o de hoje, né? Sim, com Vamos ver certeza. os outros grupos? Grupo B? Aí.
Aí já está mais perigoso. Aí tá feio. Argentina e Colômbia vai ser um jogão. Periga esse Catar aí Não, e o virar Paraguai, Costa Rica. e o Paraguai, né, também não é Não. O Paraguai em uma seleção reestruturação, que né? vai então se 70 desprezar. por São mostrar. três Técnico do seleções Paraguai, ali O que... Osório caiu já, né? O Osório assumiu e já saiu. Ele saiu, não sei quem. Eu não sei quem é o treinador atual. O Paraguai está numa reestruturação. E o Catar, pessoal, pô, Catar. Realmente, o Catar não Periga existe. ser a Costa Rica da Copa do Mundo do Historicamente, o Catar não tem nenhuma trajetória marcante até ali. Na última Copa da Ásia, o Catar foi campeão. Foi campeão. Tudo bem, Copa da Ásia. Ganhou do Japão, ganhou da Coreia. Mas Marrocos e Irã estão chamando a atenção. O Irã em 2 Copas. 2 Copas já. 2 Copas. Vai, O Irã, pelo amor de Deus, a gente dizia nem pode ter jogo lá. O Irã do treinador Os português. caras estão né? jogando bola. O Catar, inclusive, na campanha, eu fui pesquisar isso. Se o Catar daqui a pouco não teve uma sorte de tabela, não, o Catar enfrentou o Japão e ganhou do Japão. É? O Catar enfrentou a Coreia do Sul, Não, ganhou da Coreia do Sul. Austrália. Ganhou da Arábia Saudita. Não, Austrália, eu acho essa, também. essa conquista deles é legítima. Ela é importante. E até foi... Legítimo. E é bom pra Ah, Copa. tá, é um caquedo lá, mas É não, que, o Japão já... que se o Sheik mandar ganhar, tem que ganhar, né? Daí Mas outra- só que o Sheik da Arábia Saudita, da Arábia também mandou ganhar, mas ganhou do Catar. Mas olha aqui, ó, a Coreia tirou a Alemanha de uma Copa do Mundo. Não foi por acaso que nós ganhamos de 3 do Catar, ok? 2-0 do Dois, Catar dois, e dois. 7 de Honduras. Não, 2 e 2 um a 0. pênalti. Um pênalti Miguelaço. É. Não, eles erraram um pênalti. Erraram o pênalti. Esse Erraram time do o pênalti. Catar, eu O cara também... deu uma bomba, eu né? não acho tão fraco assim. Eu acho que até pode disputar com o Paraguai, uma terceira parte. Porque o Paraguai está muito desestruturado, né? O grupo C, que é o grupo do Uruguai. Uruguai. O Chile em transição, né? Também é um time mais velho, não mantém a estrutura das últimas Copa América que ele foi campeão. O Japão vem com um time sub-20, sub-23, preparando para as Olimpíadas do ano Claro. que vem. Né? E o Equador... Esse é pragmatismo. O Equador está ali, a bandeirinha do Paraguai. É o que eu ia dizer. Mas o Equador, eu acho que é uma incógnita, porque pode ir bem, pode ir mal, a gente não sabe o que o time do Equador vai dizer. Então, eu acho que disparado... Erramos a bandeira ali? Sim. É, porque a bandeira é amarela, tem um pedaço amarelo. O Ele é do Equador, Paraguai, né? hoje ganhou a decisão do 3º lugar do Mundial Sub-20. O Mundial Sub-20 que o Brasil nem foi. Que o Equador foi campeão E sul-americano. ganhou hoje o 3º lugar. Mas esse é um grupo enjoado, hein? Também é enjoado. Também. Esse O não- Japão, que eu acho que não... Não, esse grupo C aí, Bem claro, tem equilibrado. esse detalhe. Bem equilibrado. Eu Japão acho que vem com o... sub-20. Mas tem 3 candidatos, eu acho que o Uruguai sobra nesse grupo. Sobra... mas Chile e Equador. É que o Chile é uma incógnita, né? É. O Chile é o atual bicampeão da Copa Mas América um time e não mais... foi pra Copa. E um time mais velho. O técnico é o Reinaldo Rueda, lembra o colombiano aquele que foi pro Sim. Flamengo? É o treinador. Está em atrito com a imprensa local lá, muito forte, porque ele teria recentemente exigido saber as perguntas antes da coletiva. Ah, Bidu. E a imprensa naturalmente não suportou, não Mas é sujeitou um a idiota, isso. não. Completo. Pelo amor de Deus. E Ainda aí- tem essas coisas. E aí ele está numa relação pesada lá. Mas Queria saber Chile... as perguntas antes. É, Fácil, né? mas o Chile tem qualidade. O E Chile. aí lá, Sim, lá não tem tem problema de Vidal. língua. Tem Vidal, tem Arangues, Tem Arangues, o Alex Sanches tem também. Alex Trans, então- que não fez uma boa semana, tem o Vargas. O Vargas jogou no Grêmio. Então... Daí tem Gary Medel, tem você viu aqueles velhos de guerra. É, o Chile tem isso, né? O Chile tem um Não bom tem uma time, mas a renovação. geração está envelhecendo e não está vindo. Isso. Vamos ver os jogos da Arena. Jogos da Arena. Aí. Amanhã, É. Venezuela e Peru. A decisão, acho que do segundo colocado do grupo do Brasil. O Uruguai deve ter facilidade contra o Japão, assim como a Argentina contra o Catar. Né? Será A que- lógica. A Bom, lógica. Daqui a pouco dá 5-0 e a gente vem aqui segunda-feira eu com acho que a viola no saco. até as pessoas às vezes estão um pouco não empolgadas para a Copa América, por uma série de motivos. Agora, eu acho que quem gosta de futebol e daqui a pouco Vê, né? tá Vai, acompanha, com uma vai. possibilidade de ir à arena. Pense no seguinte, no primeiro jogo você vai ver o Guerreiro, no segundo jogo vai ver o Luizito Soares e o Cavani, e no terceiro jogo vai ver o Lionel Messi, sabe? E só isso vale muito a pena de estar presente num evento como E esse. é depois diferente, tem né? quartas Vai saber de- quando vai se repetir. Pode ter quartas de final com o Brasil, pode ter semifinal com a Argentina e E Uruguai. o Uruguai, Muito se der interessante. tudo lógica, Lógica, que não é o que o futebol diz. né? Brasil, quartas de final aqui. E Semifinal, semifinal, Argentina São e Uruguai. Dá uma movimentada legal O nessa Brasil fatalmente vai dar, né? Porque o Brasil não ser primeiro colocado naquela exatamente. chave. Exatamente. Né? E que Aí bom é que mais foi. fácil, né? O Sargento Garcia prendeu os ovos. Né? E que bom que foi no estádio do Grêmio, né?
Equilíbrio. Claro, se a Copa do Mundo foi no Foi Beira-Rio, num, faz no outro, amistoso num, amistoso no outro. Acho Para o que bairro, para a afirmação da história de que dá para fazer ali, porque, pô, como se a gente foi maldoso com algumas coisas. Né? e sabe que esse... Eu nunca vi uma briga, uma ruaça, assim, entre gremistas e colorados que tenha notícia daquele bairro. Não, a Não seleção tem. brasileira já jogou ali. E o bairro... Jogaço contra a França. Não, mas eu tô Nunca falando teve em rivalidade. problema nenhum. Não, Mas, doutor, eu estou falando em rivalidade. ali do bairro não. Não tem rivalidade. O vizinho aqui é colorado, o da frente é gremista e moram do estádio do Grêmio. Não, mas E um sai de casa com a camisa do Inter para ir para o Beira-Rio e a gente- o outro sai de casa para ir para a arena do E eu tenho Grêmio. convicção que o colorado que mora no Maitá é feliz com a arena ao lado. Claro, Porque pro bairro, é a chance claro, dele. Claro. A casa dele valia 15 e vale 150. Exatamente. E ele está vendendo ali o produto dele, está feliz que Exatamente. tem movimento, você não tem problema nenhum. O que tem é que cobrar das autoridades que se melhore A melhoria um pouco do a cada entorno. dia. A melhoria do entorno. Essa isso sim. semana, Limpeza, asfaltamento. essa semana eu participei do evento com o presidente Romildo, né? E ele falou que... Tu tá no rol dos kids já? Hã? Quando o Romildo chama, abençoa, o doutor já foi abençoado, não, doutor? Não, mas eu fui como influencer do Grêmio, mas eu nem gosto dessa palavra, mas ok, me convidaram. Youtuber. Mas, Nem isso, nem mas sei falar disso. o influencer normalmente escreve o que a direção quer. É, mas tem uma grande... É bem diferente. Então tem Vamos ele... pular essa parte, senão daqui a pouco tu tem que arrumar 12 por mês lá. Sim, até por isso que ele ficou meio assim quando eu questionei sobre o time, que não há cobrança, que o time não tá jogando bem, tudo, ele ficou meio assim, porque o Renato... Mas o time não tá jogando bem. Mas tu foi lá pra cornetear, mas se não é, tu é influencer, eu tô... Acho que Mas... se ele soubesse, o Romildo não tinha chamado. Mas uma coisa que o Romildo deixou claro, assim, a compra da Arena está muito próxima, né? E depende do entorno da empresa, não esqueci o Caragunes, Caragones. né? De fazer o entorno da Arena, fazendo esse entorno, o Grêmio cede o Olímpico, a Arena fica do Grêmio, então deve Mas sair ali logo está no tempo. muito fácil, né? E isso aí, a gente vai ter que, no futuro, nomear todas as pessoas que participaram, além de vocês, dos movimentos políticos, doutor, do Grêmio Democrático, mas todos os outros que se juntaram para fazer força, os fluidos positivos, os advogados, quantos datavênias, eu chamo os advogados de datavênias, quantos datavênias passaram por ali? Quantos? Para resolver, né? Para resolver, para estudar o caminho. Tem muita gente. Bom, É muito se dependesse complexo. do Marco Antônio Souza, por exemplo, tinha uma... como é que é? Não é denunciava o contrato, era... bom, Rescisão, né? não Rescisão. é O denunciar. grande problema foi Como é que tem a uma palavra que se recuperação diz? judicial, né? O grande problema foi a recuperação judicial, que Da empresa. tranca Não, é todo um revogar. processo Não, que... não é revogar, é discutir o contrato. Para simplificar, mas tem uma outra palavra que daqui a pouco eu vou me lembrar. Não é nem denunciar o contrato, ou denunciar o contrato, então, acho que é denunciar mesmo. Que o Grêmio já pagou 3 vezes o contrato. Olha aí. Revisar, não seria? Revisar. E simplesmente dizer, não, tá paga já e acabou. Vamos analisar aqui o que foi cumprido, o que não foi, quanto entrou de juro, quanto não foi. Agora, seria muito importante, O valor disso eu tudo. não sei qual é, e até a pergunta aos gremistas Mas o Grêmio está presentes, concluindo essa parte mais dolorida. Né? Isso. e eu pergunto aos gremistas aqui presentes, é o REC também que é informado. Eu era azul quando era pequeno, entendeu? Isso, claro. Não, mas agora falando sério. Eu era de Lagoa Vermelha, tinha muito vermelho Eu lá. moro no Menino Deus, muito próximo do Olímpico, sabe? E fico muito triste de passar por ali e ver Aquilo que ali aquele é- templo do nosso futebol, da nossa história, está ficando daquele jeito. Abandonado. Tem alguma perspectiva em relação àquela área, sabe? Porque eu acho que uma reforma não teria nem sentido. E deixar de deteriorar pelo tempo, sabe? Eu sei que para o gremista, o pessoal até dizia, quando surgiu a Arena, o dia que implodiram o Olímpico vai ser uma tristeza. E compreendo perfeitamente. Só que eu acho que está muito triste ver a conta-gota o Olímpico cair aos poucos. Olha, sabe? cada Grenal que eu vou no Beira-Rio, o ponto de encontro e a saída é dali. Tá sendo ali. Né? Dói É doloroso. olhar para o estádio olímpico, né? Do jeito que está, mas pelo contrato essa área tem que ser entregue. Ela só não é entregue porque a área da arena ela está hipotecada para bancos e enquanto ela não é liberada não pode ser entregue à área porque ela tem que ser desalienada. Isso é uma manobra que a... Né? Pode demorar. Então. E o futuro dela, passando para a construtora, evidentemente, que ali vai sair um empreendimento, Mas- ser mas derrubado, vai sair um empreendimento. Em torno daquela área, inclusive, chegou uma empresa a fazer toda
um estudo como é que é? De habilidade. O laudo, não, é um laudo cautelar que eles fazem, porque quando vai abaixo a edificação é com base em dinamite. E quando explode e vem abaixo, pode rachar. Então, eles fazem um laudo cautelar de vizinhança. Eles entraram em mais de 35 mil apartamentos e casas, bateram foto e tal, para preparar, porque depois pode reclamar que teve uma rachadura na parede, alguma coisa e tal. Isso tudo não tem mais validade, porque esse laudo tem 6 meses Isso vai ter que ser feito novamente. Tem um né? custo alto pela frente. Mas esse destino é da construtora Mas não foi uma manobra, né? não foi uma manobra ilegal da OAS, que não poderia Que sentido? penhorar uma área que já estava Não, em posse não. do Grêmio? A área que está hipotecada é a área da arena. Mas o Grêmio teve que desobstruir todo o Olímpico, todo o posto de gasolina aquele, para entregar tudo limpinho. Né? Aí, quando ia ficar com a área desobstruída para poder... É que para fazer a obra foi tomado financiamento. E Claro, para financiamento. levantar o financiamento, ela foi dada em garantia. Lembrando que nesse meio tempo... Pagando esse financiamento, está ali, libera. Lembrando Não, que o problema é que não pode fazer a entrega do Olímpico Se tá alienado aos se bancos, tem né? algum gravame. Essa é a questão. Nesse inteirinho entra a recuperação judicial e é isso que Complicou mais, né? Nesse complicou a meio situação. tempo, nesse meio tempo Mas a ainda coisa teve uma- está caminhando e acho que em seguida vai se resolver. Ainda teve uma obra, lembra, no Olímpico? Uma obra pequena, mas em 2014, para ser campo de treinamento da Copa do Mundo, chegou a ter uma pequena reforma nos bancos de reserva, nos vestiários. Pintura, teve pintura e tudo, do Olímpico porque o Olímpico estava cadastrado, né, Para esse campo de regularizado, treinamento. para ser campo de treinamento. E assim como o campo do Sesc, se eu não me engano, não foi utilizado. A PUC, O do a Arena foi, a França, inclusive, Sim. treinou lá. A PUC foi utilizada, o Sesc e os árbitros fizeram treinamento lá, e o Olímpico foi reformado para nada. Sabia que agora eles vão Ninguém receber um utilizou. dinheiro? Todos vão receber um dinheiro? O Sesc vai receber, o Grêmio vai receber, o Esportivo de Bento vai receber. Por Aquele dinheiro que a Feito FIFA... essas formas. A FIFA distribui um dinheiro para o país sede e para as comunidades que abrigaram seleções ou abrigariam ou fizeram... todo esse tempo depois. Todo esse tempo. Então, Viamão vai ganhar. Vai ganhar, Viamão vai o ganhar, Equador. Bento Gonçalves vai ganhar, 2 milhões, outros lugares 3 milhões, outros lugares 4 Imagina a milhões. prefeitura. Agora, O como esportivo vai botar 2 milhões no bolso. Agora, Esportivo como ou a prefeitura? Eu acho que é o esportivo. Como é bacana esse Quem espírito falou foi o de- Alex Xavier outro dia na Rádio Grenal. esse espírito de torneio internacional, de quase Copa do Mundo. Hoje eu... Ainda mais a gente que é apaixonado pelo futebol, né? Como eu falei, eu moro no Menino Deus, na Zé de Alencar. Aí acordei de manhã, estava na sacada ali, e vi um barulho de buzina, de ambulância. Achei que era ambulância, mas era sirene de polícia. Aí vieram aqueles batedores da brigada, aquelas motos que a gente só vê em eventos momentos esportivos. muito especiais. Aham. Trancaram o trânsito aqui. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vai passar alguma celebridade, eu pensei. E era o ônibus do Peru, Peru. vindo da direção do Olímpico e partindo na direção do Beira Rio, acho que do centro de treinamento ali, né? Para fazer um treinamento com o ônibus envelopado, padronizado da Legal. Copa América. Isso aí são coisas que ficam assim. É isso aí. Seleção brasileira, então, joga hoje 9h30 contra a Bolívia no Morumbi, sem Arthur. Tite deve dar oportunidade para Fernandinho, o glorioso Fernandinho, né? Alisson retorna ao gol, lesionado Ederson não será nem opção de reservas. Roberto Firmino será titular no ataque ao lado do Gabriel Jesus. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casemiro, Fernandinho, Coutinho, Richarlison, David Neres e Firmino. Bom time. É o Gabriel Jesus, reserva, no caso, né? E o Everton ficou no banco, né? Everton no Everton no banco, banco, o Gabriel Jesus no banco. O Everton aproveitou bem a chance aqui. Ele jogou bem contra o Honduras. Pra mim Também foi era uma- 11 contra 10 e tal, mas fez boa jogada. Pra mim foi uma surpresa o Everton no banco, porque o Everton era o reserva imediato do Neymar. Tanto que ele que e entra ele contra entra o no Qatar. banco. Só que daí o David Neres entra no jogo. É uma paixão nova do Tite. Aqui contra Mas o Honduras Everton- foi muito bem. Mas o David Neres foi muito bem. E o Everton contra o Qatar não entrou Não bem. entrou bem, ele entrou um pouco nervoso, né? É. Ele não No entra mano a bem. mano ele É. perdeu. E o David Neres aqui entrou muito bem. Então acho que. O gol foi que o pelo menos David bem. Neres Nossa, fez,
é de quem conhece. Exato. Tranquilidade. Ele olha, tá mirando o goleiro e tá tocando do outro Eu lado. tinha uma Vai certa, tomar banho. eu tinha uma certa expectativa Eu fiz que muito isso lá que em o Lagoa Vermelha, Everton doutor. conseguisse a titularidade, né? Mas realmente o que aconteceu foi amostragem, a né? amostragem, né? E o Richarlison é impressionante. Titular Ele tem uma absoluto, né? ele tem uma tranquilidade para jogar com a camisa da Esse é seleção. o jogador que a gente quer ver. Não, e outra coisa, Ele veste desde O Firmino entrou bem também. e o Richarlison sempre- tem uma coisa fora do campo que está muito legal. Congo? A convocação foi dele bacana aquilo ali. foi no meio da onde ele nasceu, com os dele, assim, com a família dele, eram umas 40 pessoas numa E não sala é o Richarlison acanhada. que faz ações sociais? Foi o Richarlison que doou agora, não sei quantos, uma menina pediu um dinheiro para fazer um transplante, marcou ele. Beleza, eu vou dar. Então, assim, eu acho que ele está retomando esse espírito de seleção para o povo, assim, né? A trajetória dele é uma coisa Bem impressionante. Ele surge muito bem no Fluminense. Não. No América Mineiro. América Mineiro. Chamou a perfeito. atenção do Brasil inteiro. América e o Fluminense foi lá Fluminense, pegou. e aí ele vai para Inglaterra. O Inter não quis pagar. Era 1,5 milhão, uma coisa assim. Isso aí. O Fluminense foi lá e... E aí ele vai para Inglaterra. Agora os caras ganham 1,5 milhão por mês. A Inglaterra, normalmente, o Maurício pode Ele foi confirmar direto isso. do América? O América pro América pro Fluminense. Fluminense. Aí do Fluminense ele vai pro Watford. Watford. E normalmente o futebol inglês costuma ser, às muito vezes, o mais difícil para adaptação. Ele fardou no primeiro ano. Foi no muito segundo bem. ano já foi pro Everton, tá jogando muita bola. Na Foi artilheiro do Everton. Na seleção, no primeiro jogo já fez gol. Então ele tem uma tranquilidade com a camisa da Tomara, seleção né? brasileira Tomara. que pode ser a nossa solução. O Pedro, né? por exemplo, depois da lesão, Mas daí eu acho que tem uma pouquinho de birra do Diniz pelo estilo de jogo. O Pedro é finalizador, matador. Eu acho que o Diniz quer um pouco mais um cara que saia da como área, é que terminou toque. o Brasil e Japão em Toulon? Não é amanhã? Amanhã. Amanhã, Iago e Matheus As Henrique meninas titulares. perderam, né? Para a Austrália de virada. virada. Exato. E hoje foi Itália e Jamaica, que eu não sei o resultado, que dependendo, Já vamos dependendo do resultado, o Brasil vai ter que ganhar da Itália na última rodada. Por sinal, o futebol feminino, que merece todo o nosso apoio e é bom demais, por exemplo, ver que mais uma emissora de TV aberta está transmitindo o futebol feminino. Agora é impressionante o histórico de derrotas da nossa seleção, fundamentalmente na geração Marta, com esse roteiro dramático do jogo que estava na mão e deixou entregar. Deixa eu entregar. Eu tive uma experiência em loco. Na Olimpíada de 2016, eu fui ao Rio de Janeiro e assisti a semifinal. Semifinal. Entre Brasil e Suécia, tá? Maracanã superlotado, dia lindo no Rio de Janeiro, 80 mil pessoas no Maracanã. O Brasil amassou a Suécia, a bola bateu no poste, a bola passou na frente do gol, a bola passou por isso aqui, e aí chegaram os pênaltis, o Brasil perdeu. Nós perdemos 2 finais olímpicas contra os Estados Unidos com o mesmo roteiro. Banho de bola, a posse de bola que a gente falava antes, de 70%, a Marta dando chapéu, caneta, não sei o quê, mas não dava certo, chegou na prorrogação, o fôlego das americanas foi mais importante e ganharam. Perdemos a final de Copa do Mundo a final também. de 2007, que a Marta erra um pênalti. Erra um pênalti, exatamente. Sabe? Então o Brasil perder faz parte do jogo, sabe? Ok. Mas o como Agora, perde é dramático eu sempre, prefiro né? perder sendo inferior ao meu adversário, porque aí, pô, eu tentei, fiz Sim. o máximo, o cara joga mais que eu, beleza. A seleção do Brasil feminina tem aí, eu citei rapidamente, 5 episódios, tá? Exato. Onde ela joga melhor, onde ela é superior, onde ela tem mais qualidade técnica, mas parece que dá um apagão assim. E nesse último jogo do E intervalo... 5-0 Itália. 5-0 Itália. Então, o Brasil tem que ganhar na última rodada contra a Itália para se classificar. Empate da ganhou da Itália Austrália. e pode perder para a Austrália, pode ficar com a outra. Será Sim, que o Brasil não- exatamente. será A que- lógica é a Austrália ganhar da Jamaica. Aí vai para 6. E daí o Brasil tem Brasil 4. Depende do saldo de quanto a Austrália vai fazer na Jamaica. Lembra- Tem que ser menos de 3. Aí tem repescagem, né? Lembrando que classificam, são 6 grupos e 4 terceiros colocados classificam. Então o Brasil pode entrar como terceiro A lugar. vantagem é que a Itália está praticamente classificada, tanto pelo saldo, pelo confronto direto com a Austrália, e pode poupar alguns jogadores. O Brasil pode ter Itália essa que chance. até par de anos não existia no futebol Não feminino. existia, é. Nem jogava Mundial. Exato. Itália e Espanha são duas E agora novas... desenvolveu. Não, peraí. A Itália, se perder o Brasil, fica fora. Não, a Itália ganhou da Austrália. A Itália tem 6 pontos. Ela ganhou. Ganhou da Austrália no último minuto, de virada. É isso aí. Então, pode ir tranquilo. O Brasil, se empatar o jogo, ele deve ser terceiro Deve ser colocado. terceiro colado, porque tem saldo. E aí tem que classificar como terceiro. Exatamente. Então tem chance. E daí tentar a recuperação da Marta e da Formiga, né?
O que joga aquela formiga? Impressionante. A colocação dela no campo. Eu acho que ela é irmã do Zé Roberto. Como né? ela joga no campo, o posicionamento na frente da zaga, assim, ela saiu, o time desmoronou. Não, mas eu acho que ela não joga, Maurício. Se eu não me engano, ela saiu justamente porque tomou o segundo amarelo. Isso, não, ela saiu porque ela torceu o tornozelo, mas também tem o segundo amarelo e não joga. Exatamente. Tomou o segundo amarelo. Não joga, exatamente. E a Marta, que é a A Marta Marta, está descontada, né? Então vamos ter que chulhar, acho que um terceiro lugar. torcer pela Cristiane. E atenção, até é importante para quem está assistindo e não acompanha muito futebol feminino, torcer para classificar e aí chegar no máximo, olha, se tudo der muito certo, numas quartas de final, assim. E entender isso. Entender isso. O futebol feminino do Brasil. É muito disperso. Não, e além disso, já tivemos até gerações melhores. Sim. Nossa geração, as grandes jogadoras estão envelhecendo, que é a Cristiane e a Marta. Mas agora há A geração incentivo mais para as nova- divisões de base, né? Estão Tem até começando, o Santos está começando com incentivo, só que o Santos, que é o melhor time do Brasil, as Sereias da Vila, tem uma briga com a CBF e nenhuma Mas jogadora aqui está do tendo Santos uma foi competição. colocada. Aqui está tendo uma competição de base feminina, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. Já voltamos. Internacional volta a campo somente no dia 10 de julho contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Haverá jogos treinos nesse ínterim, né? Jogadores estão de férias, se apresentam no dia 24 desse mês para a intertemporada lá em Atibaia, no interior de São Paulo. O Colorado tem negociação avançada para a venda do lateral Iago ao Wolfsburg, da Alemanha. Os alemães estiveram aqui, não vieram aqui brincar, vieram aqui para fechar o negócio. No time do William, né? É, briga está Bom, fechada. sim. Vai ter os dois laterais do Colorado. Colorado. Direção realizou sondagens pelo lateral esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, atualmente no Sevilha, mas ouviu que o jogador não deve deixar a Europa. Mas só o fato de pensar no Arana é pensar alto. Já é hein? uma visão à frente. Olha, é uma Muito ousadia, hein? Os caras saíram por uma fortuna do Corinthians. Mas não estava jogando lá, acho que Não. essa era a esperança do Inter, né? Tanto que o Valência não, o Sevilha deve emprestar, mas dentro da Europa, mas deve O emprestar. próprio Corinthians tentou no meio do ano, né? Com o empréstimo perto do fim, Jonathan Alves está de saída do clube, retornando ao Júnior Barranquilla da Colômbia, porque não vai renovar empréstimo, quer vender o jogador. Vasco realizou sondagens por Trellis e deve formalizar proposta de empréstimo nos próximos dias. Direção vai definir até a próxima semana se vai permanecer ou não com o glorioso volante Richelli. Bota o Zé Gabriel, a menos que tenha alguma coisa que vá além da nossa vã filosofia. Essa é uma frase que é bem abrangente, né? Porque a nossa vã filosofia é uma porcaria, a gente não sabe nada. O É possível. Richelli... Como é que vai contratar um jogador baleado, o jogador fica mais baleado ainda e cada vez ele está mais próximo de continuar? Aí não dá. E o Richelli, ele jogou alguns jogos na lesão do Dourado. O Lindoso entra porque o Richelli também não tinha condições. E o Lindoso está bem. Tá bem. Tá bem, assumiu bem. a posição ali. Assumiu bem a posição, tem mais estatura, tem mais força física. Tá na hora de lançar um jovem. Tá, pô, O Inter tem ficou Patrick. 3 anos tentando contratar esse jogador, né? Quase 3 anos. bastante tempo. Bastante tempo. O Internacional tem Dourado, Lindoso, Edenilson, Patrick. Por que não pode ter um Zé Gabriel? 5. Acho que E vê esse rapaz do Curitiba aí, o Matheus Galdesani. Galdesani, que se 6. Que se Machucou machucou no primeiro treino. Primeiro treino. 6. Rompeu. O glorioso Parede também pode quebrar o galho ali, joga com 3. Então, pá, Deus a Deus. Não dá. Grêmio também, depois fala em não ter dinheiro, escambau, mas, pô, então. Grêmio também só joga no dia 10 de julho pela Copa do Brasil contra o Bahia. Na volta das férias, o Tricolor vai realizar treinamentos em Viamão. Expectativa é que no início dos trabalhos, Jeromel, Rodrigues, Cortez, Maicon, Luan estejam recuperados. E a tendência é que o Paulo Miranda, Paulo Miranda, ainda leve mais alguns dias para estar à disposição. Manda embora de uma vez. Vai ser um empata, né? Ó. Pelo amor de Deus. Tudo começou no Mike Cãibra, do Paulo Miranda, aos 30 e poucos do segundo tempo. Contra o River Plate, né? Isso aí é estresse. E aí entra o Bressan, é isso? Tudo começou literalmente mesmo. Kahneman inspira mais cuidados Tudo terminou. e deve ter condições de retornar aos treinamentos somente daqui a 40 dias. Nossa. Essa é uma lástima. Né? uma lástima. E esse- Essa é uma perda, mas a surpresa, a grata surpresa é o Rodrigues, né?
Sim, porque firme, né? entrou bem e eu tinha um certo receio agora dessa partida fora, né, contra o Botafogo lá, porque eu jogar em casa, o time vai ser bem propositivo, o adversário vai se defender, mas lá se esperava que o Botafogo viesse, não veio, e ele foi muito bem, né? E é uma grata surpresa o Rodrigo. A se lamentar apenas que o Michel teve que ser queimado na posição De novo. para que se o Grêmio se desse conta. Não, mas nós temos aqui um zagueiro. Mas dessa vez a bola não Sabe. entrou. Olha aqui, ó, Vasco 1-0 no Ceará ontem à noite. Vasco já passa do Fluminense, passa do Cruzeiro, por exemplo, e era chacota há poucos dias. Chapecoense 1-0 no Fluminense. O Fluminense está na Berlinda, né? Não, foi 1-1. 1-1. Não, Foi gol do Ganso de pênalti. É por isso que está na Berlinda o Fluminense. Exato. Senão ele teria dado uma disparadinha, tá? É que estava 1-0 aqui, eu marchei. 1-1. 1-1. Chapecoense e Fluminense 1-1. Palmeiras 2-0 no Avaí. Atlético Mineiro e São Paulo 1-1. Goiás 2-1 no Atlético Paranaense. Podemos entregar as taças pro Palmeiras ou não? Será? Acho que não. A taça. 25. As taças daqui a pouco, 25-20. Eu acho que as taças não, porque em Copa, seja Libertadores possível. ou Copa do Brasil, tu não precisa ser melhor. E além disso, o time do Palmeiras 11 ali, eu não acho que ele tenha tanta superioridade em relação a Grêmio e Inter, e Flamengo e Em Cruzeiro. um confronto As direto. taças, com certeza, taças, não. Se fosse assim, o Palmeiras tinha ganhado ano passado. Sim. E Agora, do se Brasileirão... fosse assim, o Palmeiras, no ano passado, ganhou o campeonato que ele não priorizou. Sim. Porque o que o Palmeiras queria ganhar o ano passado era Libertadores, Que em 10 minutos perdeu. que perdeu em 10 minutos. Então, o mata-mata... É outra história. Tudo pode acontecer. tenha dúvida. O Grêmio estava ganhando ganhou de 1-0 lá e estava ganhando de 1-0 aqui. Agora, e nós também perdemos em 11 minutos. Nós perdemos. Hoje se iniciou uma né? discussão, sabe? Então, as taças com Eu certeza acho que não. Agora, no Campeonato Brasileiro existe uma tendência, né? É muito grande, né? Agora no mês de agosto, Rec, vão ser 5 jogos num mês, é isso? É cada 3 dias sem jogos. Cada 3 decisões. dias, né? É, Copa do Brasil, O Libertadores. Palmeiras ele pode se dar o luxo de revezar no Campeonato Brasileiro e não perder qualidade. Esse é o Aqui grande nós lance. estamos falando em colocar time em reserva no Grenal, é isso? Se Pode projeta, porque vai ficar meio embretado Vai aí. ficar no meio Pois dos é. jogos da Copa do Brasil. Se projeta em colocar time misto em outras partidas do Campeonato E Brasileiro. aí já... Aí esse é que está o diferencial do Palmeiras. Aí, Agora, isso é a realidade. Palmeiras que agora anunciou vamos o fazer uma Ramires projeção. Que é reserva, né? Vamos fazer uma projeção Vai vir para disputar a posição. Sim. Sim, Aí vai vir nesses para disputar mistos, a posição. nesses Exato. mistos aí vai jogar o Ramiro. Vamos fazer uma vai jogar projeção. O Borja, vai jogar Grêmio e Inter, Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil. Não tem dúvida que o Grêmio foi beneficiado no sorteio, né? Bahia, apesar de não ter jogo fácil, que tem que valorizar o trabalho do Roger, né? Tem que respeitar o O adversário. Grêmio acabou de perder. Mas vamos combinar que é possível passar, né? Sim. É possível passar. Bem possível. Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, e também vamos combinar que o Grêmio, com o time titular, tem condições de competitividade bem importantes, tá? Bom, se o Grêmio passar, quem que nós podemos pegar? Atlético Paranaense ou Flamengo. Flamengo, Flamengo. tá? Também são duas equipes que o Grêmio, com o time titular, também é muito possível passar. E aí nós já podemos ir para a final. Internacional, E aí vamos já fazer... com Kahneman, né? Vamos fazer a projeção do Internacional. O Internacional vai jogar contra o Palmeiras em condições físicas idênticas, porque é pós-parada da Copa do Mundo. Então, o Palmeiras não leva vantagem de sequência de jogo. Os dois entram descansados, tá? E o Internacional tem mostrado condições de competitividade do ponto de vista físico. Se viu partidas aí que o time voando até o último minuto. Se viu algumas partidas aí que o Internacional não mostrou nenhum problema de condição física no final. Nenhum jogador baixando, né, ritmo. E aí, se tratando de mata-mata, tudo pode acontecer. Na Libertadores, o Internacional vai pegar Nacional, que joga muito semelhante ao Inter, né, de maneira reativa. Aí vai ser uma especulação bastante interessante, né? Eu não duvido que muita gente que acha que o Internacional
passe pelo Nacional e não passe pelo Palmeiras, que deu o contrário. Não duvido disso aí. Já o Grêmio na Libertadores pegando o Libertad também, assim, se nós comparar time titular do Grêmio com o time titular do Libertad, né, eu acho que o time Mas titular daí é o do Grêmio que pega o Palmeiras e o Inter que pega o Flamengo. Aí na próxima etapa, assim, aí já começa a engrossar a próxima etapa da Libertadores pro Grêmio, né? Para não engrossar seu problema de saúde, preste atenção no maravilhoso recado do Luiz da Frigigold. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Vá ligando, são muitas vantagens, 2 anos de garantia, dura a vida inteira. Quanto mais Frigigold você comprar, mais panelas você comprar, mais descontos vai ganhar e vai ganhar extremamente em saúde. Já voltamos. Vou contar segunda-feira aqui a história de um jovem chamado Carlos Antônio Cruz, que de uma família de pecuarista de Bagé, é um dos nomes marcantes da história do Internacional, quase ninguém fala. Mas segunda-feira eu vou contar toda a história desse moço aí com a parceria com Cláudio Distman. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto,
Piatto Belo, né? E no Instagram, aí sim, Galeteria Piatto, com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. E agora, o Paraíso. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. É ou não é o Paraíso? Bom, olha aqui, ó, boa noite a todos. REC eu também assisto desde guri, comecei a ver com meu saudoso pai e hoje tenho 50 anos. Luiz Gustavo de Canoas. Mandar um abraço para o Marcelo Fernandes, está com a namorada lá na Restinga, meu ex-colega lá da Bandeirantes, está sempre nos assistindo aqui. REC, o Fluminense também tem bastante posse de bola, diz o Lori de Taquari. Boa noite, bancada. REC, o Grêmio vai contratar algum lateral e um meia ou só vai ficar na promessa? Jorge Medeiros Charqueados. O Grêmio não fala em contratar lateral, fala em contratar volante, articulador, né? Mas não fala em contratar lateral e pode até contratar mais um atacante se saísse, por exemplo, Everton e Luan juntos. Né? Eu acho que a primeira volância o Grêmio está sem reserva, no meu modo de entender. Deveria contratar. O Rômulo é segundo volante, no meu modo de entender. O Tardelli não pode sair? Pode sair também, especula até o Atlético Mineiro. Não, mas segundo consta, ele disse que não, que ele quer voltar para a China. Teria dito, né? Isso é a apuração da imprensa, que ele não está insatisfeito por aqui e o desejo dele não é ficar no Brasil, é voltar para a China. Olha aqui, o Rubem do Humaitá está perguntando para vocês analisarem o Brasil feminino gol contra e o gol do Internacional. O Brasil feminino foi até uma das jogadoras mais experientes, né? A Mônica. Foi um cruzamento, ela tentou afastar, tipo aquele gol do Michel acho que foi contra o Avaí, que raspou e encobriu a goleira. Bateu então, no coco, né? Fernandinho na subiu, Copa né? do Mundo. Exato, então acho que foi um lance infeliz dela, né? Uma jogadora experiente, foi a capitã no primeiro jogo, né? E acontece, não dá para recriminar ela, a Mônica, mas ela falhou também um pouco nos outros gols, assim, né? Então por isso que o pessoal tá pegando um pouco no pé da gol do Inter, Mônica. qual dos três? O impedido? Estou falando do Lindoso. Ah, o do VAR. impedido.
Ou não. Ou não, Eu acho que tem um erro básico que é do nosso métier, que é de posicionamento de câmera, né? Aquela Total. câmera estava muito na diagonal. Então prejudica de fato Até a definição. compreensão, até a definição. E, inclusive a câmera da CBF, normalmente, como é que o VAR funciona? Na Copa do Mundo, por exemplo. Tem uma câmera que fica na horizontal com a linha de fundo, né? Que é muito mais fácil, mais distante, mais aberto para ver esse tipo de lance. Na verdade, a tecnologia ela demonstrou que não havia um impedimento, mas é um lance muito É que difícil. Deus escreve certo com linhas tortas. Meu Deus, já voltamos. Já depois dessa aí. Olha aqui, ó, o Sérgio ainda chuta o balde com o presidente Odoni, fala que o lugar é horroroso, aterrado com lixo, o nível é abaixo do rio, o entorno não precisa comentários, abandonar a Zenha, bairro nobre para se mudar para o Humaitá, brincadeira, poderiam ter reformado o Olímpico, continuava com a história e o local maravilhoso, as vaidades e interesses levaram o Grêmio para sem teto. Digamos que ele tenha tudo razão nisso aqui, o Sérgio, mas isso aqui já passou, né? Tem que arrumar uma solução. Se é denunciando o contrato, se é rediscutindo o contrato, se é pagando como o Grêmio vai pagar, se é explorando bem para justamente recompensar tudo isso que se debateu e tal, fazendo Eram melhorias. modalidades que tinha e foi uma escolha que foi feita. Agora não adianta. Tem que corrigir. Mesmo acertar. que tenha havido tudo isso que ele disse aí. Vaidade, interesse, que acho que houve bastante disso. Tanto é que inaugurar, pagando um caminhão de horas extras, 24 milhões, 30 e poucos milhões de horas extras, um absurdo, né? Inaugurar o Antonini cortando a faixa, o presidente Koff não está lá. O mais deplorável para mim em relação ao fato da inauguração da Arena, eu participei como profissional, como jornalista. Eu sou colorado, que fique claro, mas tenho muita emoção de ter participado desse momento histórico da inauguração da Arena. O que eu acho, eu não sei se ainda se mantém, mas se fez um lindo painel na entrada dos vestiários ali. Pô, tá o Anderson lá, tá o Renato, tá o De Leon, tá o Lara, estão todos os grandes ídolos da história do Grêmio, Baltazar, tá todo mundo ali. Yura não está. O Yura não tá, tinha que estar, até porque fez o gol mais rápido da história dos Grenais. Mas tem a pintura do Odoni e do Antonini ali junto com os grandes jogadores da história. Mas esses são imortais. Aquele personalismo ali eu não gostei. Eu não sei se isso se mantém, mas aquilo eu sempre achei estranho. Quando eu fui visitar a obra, né, na semana final, antes mesmo da inauguração, pô, eu achei aquilo bonito, né? E o Antonini ainda está dando sincero que eu explicação. não ando tanto ali na parte dos vestiários e tal, não tenho acesso, então não sei mesmo. Eu acho que não tem mais. É um lindo painel lindo, inclusive, que é uma arte que parece feita à mão. Eu acho assim. que tem os mesmos ainda. E aí não sei no mesmo, canto, assim, uma imagem dos dois olhando para o horizonte, assim, tem o Odoni e o Antonini. Dois sabe? sábios. Eu acho que o Odoni e o Antonini, até pela proeminência que tiveram na existência da Arena, ok, até talvez pudessem estar ali. Mas não como o Hélio protagonista. Dourado também tinha que estar, então. Sim, os grandes entendeu? O Fernando presidentes, Crefft também né? tinha que estar ali. O Fábio Koff também tinha que estar ali. O Cacau Imagina o também tinha que Antonini estar está ali e eles não. Entendeu? Bom, mas e Isso diz muito para mim, esse personalismo. E assim. o Antonini até hoje dá explicações aí sobre relações e tal. Bom, classificação do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Santos, Flamengo, Inter, Atlético, Goiás, com o Botafogo grudado no Goiás, aí vocês acham que mexe o quê aí? Entra São Paulo, entra Grêmio, Corinthians entra nesse bolo? Eu acho que o São Paulo pode crescer, o Grêmio, obviamente, pode crescer. O próprio Cruzeiro, que está lá atrás, mas tem time para ficar mais à frente. Atlético assim. Paranaense. Atlético, acho que não. Acho que o Atlético está envolvido com muita competição e vai começar a patinar um pouquinho. Fluminense não dá tempo de reagir? Fluminense não. Fluminense eu acho que vai ser rebaixado. Eu falei antes que ele fica na Berlinda justamente pelo empate, porque ele tinha 7 e ficou com 8. Fluminense falta. Porque se ele não arruma o empate, ele O está... Fluminense perde o João Pedro já nessa janela agora ou está Eu acho que vendido é para o ano que vem? só para o ano que vem. É. Só para o ano que vem, até pela idade dele. Falta elenco no Fluminense. É. Eu acho que o Fluminense Também reage. acho, falta E eu elenco. questiono mais outra coisa. Eu concordo que o estilo de jogo do Fernando Diniz é muito instigante, é muito bonito, só que eu não sei se justamente aquilo que tu disseste antes em relação à falta de cardápio. Eu acho que falta opção. Ele joga daquela forma, é bonito, mas só joga daquele jeito. E daí o Então técnico tem que mudar. variar mais. Especularam o Luciano, aquele do Fluminense, no Grêmio, mas não vem, né? Está indo para outro... Para onde que ele está indo? É Corinthians, não? Atlético Mineiro. Os 4 últimos, Chapecoense, Cruzeiro, CSA, Avaí, o Cruzeiro, sai dali, né? Sai. E aí quem é que entra?
Fortaleza, Ceará. Fortaleza, os dois cearenses e o Vasco, eu acho. Junto com os outros 3. O Ceará eu acho que é o candidato mais forte aí. Mas apertou pro Cruzeiro aí. Mas o Cruzeiro reage e sai. Ele reage, mas eu acho que ele sai daí. Mas não vai pra Libertadores. O fator campo eu acho que pode atrapalhar voos maiores. Extra-campo. Extra-campo, desculpa. Até segunda-feira.